Olá, eu sou o Jorge Machado e este é o Defenda-se, um programa feito pelo jornalismo da TV Alesp para ajudar a proteger o consumidor. Os brasileiros cada vez mais escolhem os consórcios como a melhor forma de comprar um imóvel ou veículo. No ano passado, os consórcios movimentaram 6 bilhões e 600 milhões de reais em negócios. É um setor que cresce 10% ao ano e nessa mesma velocidade cresce também o número de clientes insatisfeitos com os serviços. Para falar sobre isso, o Defenda-se recebe a supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro. Vamos às primeiras perguntas. Fui contemplado num consórcio há mais de 2 meses e até agora não recebi a carta consórcio. Quanto tempo o consórcio tem para me liberar essa carta? Pois é, o consórcio ele tem entre 48 e 72 horas para liberar. Então, com certeza deve estar acontecendo alguma irregularidade, algum problema. Então, o consumidor ele deve imediatamente recorrer. Claro, ele possivelmente já recorreu, a administradora de consórcio não conseguiu uma solução. Então, ele deve recorrer a um órgão de proteção ao consumidor para registrar sua reclamação e ter efetivamente aí o seu direito respeitado. Eu desisti do consórcio de uma moto e eu queria saber se eu tenho direito à devolução do dinheiro e com juros. O consorciado desistente, ele tem sim o direito de receber os valores. É claro que são descontados aí algumas importâncias, mas ele só vai receber no final do grupo, porque até esse tem sido o entendimento, inclusive, do próprio Poder Judiciário. Então, no final do grupo, ele recebe os valores, né, se descontando aí algumas importâncias, por conta justamente de despesas, né, que a administradora teve. Eu tento transferir a carta de crédito para outra pessoa, mas bancos não querem e não dizem por quê. É isso possível? Olha, a princípio não, a não ser que tenha alguma irregularidade nessa transação. Mas cabe à administradora prestar todas as informações ao consumidor, justamente para que ele possa aí, enfim, ter alguma opção e conseguir efetivamente resolver essa pendência. E se a administradora então não fornecer essa informação, o consumidor deve sim reclamar no órgão de proteção ao consumidor, para que haja efetivamente ali essa informação e ele possa realmente resolver e solucionar definitivamente essa pendência. Fui contemplada num sorteio de uma casa própria e agora eles estão exigindo um fiador, isso está certo? É possível que seja, então, pedido ao consumidor, né, ao consorciado, para que ele apresente uma modalidade de garantia. Então, isso é possível e, por isso, até é que o consumidor deve, antes de entrar num sistema de consórcio e efetivamente contratar essa modalidade, ele deve se informar a respeito de todas as exigências, como é que funciona exatamente, justamente para que ele não seja surpreendido, né, com algo que ele desconhecia. E essa informação tem que ser prestada naturalmente pela administradora do consórcio. Eu tinha um imóvel, vendi ele e uma parte dele seria pago em a carta de crédito. Recorri para essa carta de crédito e me disseram que tinha algum erro no contrato e até agora não foi efetuado o pagamento. Melhor coisa nessa situação que o consumidor nos relata, a melhor coisa que o consumidor ele vá reclamar no órgão de proteção ao consumidor para que seja feita uma verificação exatamente do que está acontecendo. Então, por quê? Porque pode realmente estar havendo alguma irregularidade, porque muitas vezes pode até ser que a empresa esteja com problemas, inclusive com relação à autorização de funcionamento junto ao Banco Central, né? Quer dizer, toda administradora de consórcio, para que ela possa atuar no mercado, ela tem que ter necessariamente a autorização do Banco Central. Então, tudo isso precisa ser verificado até para que o consumidor possa ter maior segurança. Eu fiz um consórcio de 24 meses de uma viagem e eu gostaria do cancelamento. E a empresa está alegando que para eu cancelar, eu preciso aguardar um prazo de 24 meses para poder ser ressarcida. Na verdade, trata-se do seguinte, a administradora está dizendo para o consumidor, olha, eu vou acertar com você, vou te devolver os valores, né, no final do grupo, é isso que a administradora está falando. E isso é possível, né, até porque os tribunais têm entendido que realmente deve haver aí a devolução, né, dos valores, só que isso deve acontecer no final do grupo. Então, a princípio, não existe irregularidade nessa informação que foi prestada ao consumidor.
A minha amiga comprou uma casa e ela já pagou um tanto da casa. Só que agora ela atrasou as prestações, ela não tem mais condições de pagar. E eles estão processando ela, que querem que ela pague todas as restantes das prestações. É certo isso? Olha, infelizmente corre sim, o consumidor corre o risco de perder o imóvel nessa situação que ele nos conta, que ele nos relata. Então, de qualquer forma, ele deve imediatamente tentar mais uma vez, né, procurar a administradora, até porque possivelmente o que está acontecendo é que a administradora, se até o momento não houve ali uma negociação e não houve o pagamento do valor em atraso, é bem possível que a administradora já esteja movendo alguma ação judicial contra o consumidor, contra o consorciado. Então, nessa situação, mais uma vez, quer dizer, o consorciado deve procurar sim a administradora, porque ainda que ela esteja movendo essa ação, ainda que já esteja numa fase pré-judicial, digamos assim, a administradora tem o dever de informar esse consumidor e tem o dever de recebê-lo até para que haja mais uma tentativa de negociação. Então, se não conseguir essa informação com a administradora, a nossa orientação é que o consumidor procure um órgão de proteção ao consumidor para que faça mais uma vez uma tentativa ainda de negociação, né, na esfera administrativa, ainda de forma amigável. Tudo isso para evitar justamente uma discussão judicial que pode ser pior para o consumidor. Um corretor veio me oferecer uma carta de crédito já contemplada, disse que era só eu pagar 2 parcelas e pegava a carta. Até agora eu paguei 4 e não recebi ainda. Gostaria de saber o que eu faço nesse caso. Se houver, inclusive, essa caracterização, né, quer dizer, de uma informação indevida que foi prestada ao consumidor, então é possível, com base até no Código de Defesa do Consumidor, então pleitear realmente a rescisão desse contrato e até a devolução do valor que o consumidor pagou. Então, por isso que é necessário muito cuidado antes da contratação, verificar exatamente quais as condições, verificar inclusive se existem ou não reclamações dessa administradora de consórcio formuladas aí junto aos órgãos de proteção ao consumidor, verificar se tem autorização do Banco Central, porque isso é uma condição, né? Quer dizer, a empresa não pode funcionar sem ter autorização do Banco Central. Então, muita cautela sempre é necessário para qualquer tipo de contratação e também quando se contrata aí o consórcio. Minha tia entrou num consórcio para fazer uma plástica facial, só que ela disse que o valor das parcelas é corrigido quase todos os meses. Eles dizem que é a inflação, mas na clínica onde ela vai operar o preço ainda é o mesmo. O que ela deve fazer? Pois é, olha, a primeira coisa que eu recomendo, né, nessa situação que o consumidor relata mesmo ele já tendo contratado, né, a pessoa já tendo contratado, já tendo aí pago e tal, é necessário verificar se tem autorização. Será que tem autorização para funcionar? Está funcionando de forma regular no mercado esse consórcio? É claro que existe, né, uma das modalidades de consórcio, né, previstas aí na lei, previstas na legislação, justamente se refere a serviços de qualquer natureza, né, quer dizer que se enquadraria aí nessa situação. Agora, o que pode estar havendo aí realmente foi um problema ali de informação. Agora, tem que ser cumprido aquilo que foi celebrado com o consumidor, né? Quer dizer, é claro que num consórcio o que acontece é que existe uma alteração de valor, mas pelo que o consumidor traz de informação aqui no caso, ele diz que, muito embora o valor tenha sido mantido, né, pela prestadora de serviço, a administradora está querendo alterar. Então está havendo uma divergência de informação. Se não houver um acordo, se o consumidor realmente não conseguir um acordo com a administradora, então reclame. Reclame sim, faça a sua reclamação, procure um órgão de proteção ao consumidor que pode intermediar aí um acordo, né, entre as partes. Então isso é importante para que realmente o consumidor não fique no prejuízo e não tenha os seus direitos desrespeitados. Chegou a hora da primeira pausa do Defenda-se de hoje. Eu volto já, não saia daí.
Estamos de volta com mais defesa do direito do consumidor. Nosso assunto de hoje é consórcio. A convidada do Defenda-se para tirar as dúvidas dos consumidores é a supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro. Vamos lá? Minha dúvida é porque eu comprei uma cota de consórcio para um cruzeiro e o prazo do grupo era para 1 ano e meio, mas eu fui contemplada com 1 ano. Só que eu não podia viajar. E o grupo já acabou e eu só vou poder viajar daqui a 4 meses. E a administradora disse que eu terei que pagar um reajuste referente à inflação desse período. Isso está certo? Nesse caso, quer dizer, o consumidor estaria, me parece, né, pelas informações que ele prestou, me parece que seria aí, na verdade, uma troca. Ele estaria passando para um outro consórcio aí desse mesmo serviço. Então, se for isso, é claro que vai haver, né, quer dizer, uma alteração de valor. E então aí seria possível, né? Quer dizer, mas é importante o quê? Para que o consumidor não se sinta enganado e para que ele realmente faça uma opção de forma bastante consciente. É importante e é dever da administradora, então, prestar essas informações para o consumidor da forma mais clara possível, né? Quer dizer, porque isso, é como eu falo, é uma obrigação do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o quê? Que o fornecedor ele tem que prestar todas as informações de forma clara, ostensiva, justamente para que o consumidor não seja induzido em erro. Eu comprei uma cota de um consórcio já faz 7 meses e até agora não fui chamada para nenhuma assembleia. Quando liguei para o corretor, ele me informou que não fui chamada para a assembleia porque o grupo ainda não está fechado. E o que eu devo fazer agora? O que o consumidor deve fazer é verificar se realmente a administradora tem autorização do Banco Central para funcionar, se não está havendo ali algum problema, né, com relação à atuação dessa empresa no mercado, e porque realmente essa demora é algo, né, de se estranhar. Então, se não houver uma solução, o que tem que acontecer, ou seja, uma solução seria realmente efetivamente, né, que o grupo seja formado, enfim, e que sejam feitas inclusive as assembleias para que o consumidor possa participar e tal. Se houver algum problema e realmente não for para frente, digamos assim, né, esse grupo, então é lógico que todo e qualquer valor que o consumidor pagou tem que ser devolvido a ele. Então é importante o consumidor ficar atento, cobrar realmente uma resposta ali por parte da empresa e, se não houver uma solução, reclamar no órgão de proteção ao consumidor e, se for o caso, até no juizado especial cível, para pleitear então a devolução daqueles valores que ele pagou. Se eu for contemplado no consórcio, eu preciso comprar somente na loja credenciada? Eu não posso comprar na loja que eu me interessar? Se o consumidor recebeu essa informação, né, antes de entrar e agora foi alterado, quer dizer, isso não poderia haver, né? Quer dizer, não pode haver aí a alteração da regra do jogo depois que o consumidor então entra no grupo, entra no consórcio. Então o consumidor ele tem o direito sim de pleitear até uma reparação por isso, porque ele não pode ter sido induzido em erro, né? O Código de Defesa do Consumidor assegura uma série de proteções ao consumidor justamente para que ele possa só realmente contratar a partir do momento que ele receber todas as informações, né? E até porque ele, consumidor, é a parte vulnerável na relação de consumo, né? Quem detém todas as informações a respeito do serviço ou do produto que coloca no mercado é a empresa, nesse caso é a administradora de consórcio. Então é possível, né, quer dizer, até ele pleitear uma reparação por estar se sentindo enganado, né, porque recebeu uma informação que não condiz com a realidade. Meu tio foi contemplado no consórcio de uma moto, só que eles falam que não tem o modelo que ele quer. E aí eles estão dizendo que ele tem que pagar uma diferença para poder levar a moto. Isso é certo? Isso até, muitas vezes, pode até acontecer, dependendo, né, da duração. Por quê? Porque às vezes realmente o modelo ele acabou saindo, não sendo mais fabricado. Então tem uma alteração de modelo e então, pela característica do consórcio, muitas vezes, principalmente de veículo ou de moto, que é o caso, pode acabar acontecendo isso. E aí realmente não teria como, né, o consumidor exigir, porque se o modelo não é mais fabricado, não tem como ele exigir isso, inclusive da própria administradora, né? Quer dizer, então o que tem que haver nessa situação realmente é a troca por um modelo mais próximo possível daquele inicialmente contratado. É isso que deve acontecer.
Meu grupo de consórcio já terminou, eu não fui sorteado. Eu quero saber quanto tempo eu levo para receber a carta de crédito. Eles devem entregar a carta de crédito para o consumidor. Geralmente isso acontece, né, quer dizer, na prática, no período de 7 dias. Esse é um tempo, né, até que se estabelece e que a própria justiça, né, tem entendido como razoável para que seja entregue essa carta ao consumidor. Minha amiga, ela comprou o consórcio de um carro para ajudar o gerente do banco dela, só que depois que ela pagou a primeira parcela, ela descobriu que era parcela de adesão e não de taxa de parcela mesmo. Eles podem cobrar a taxa além das parcelas que estavam estipuladas? Veja, por isso que é muito importante que o consumidor antes ele se valha de todas as informações possíveis a respeito das condições do negócio, né? Quer dizer, e cabe à empresa, cabe ao fornecedor, cabe ao vendedor ali que está querendo, lógico, vender, né, o seu produto ao consumidor, prestar essa informação de forma clara. Mas o consumidor deve ficar atento porque muitas vezes o que acontece? Além das próprias mensalidades que ele vai ter que arcar, né? Todos os meses, para conseguir aquele determinado bem, ele vai ter que pagar taxas também. Agora, nessa situação que o consumidor nos conta, então é claro que é possível até com base no Código de Defesa do Consumidor, né, porque ele não foi informado de forma adequada, é possível até a gente pedir, né, com base no Código de Defesa do Consumidor, então, a rescisão desse contrato, né, já que faltou informação importante e essas informações elas têm que ser prévias, não adianta dar informação depois que o consumidor assinou o contrato. No caso de um consórcio de reforma de casa, eles podem cobrar multa de 10% sobre cada parcela de atraso, além dos juros? O que acontece, né? Quer dizer, quando o consumidor acaba atrasando ali o pagamento das suas parcelas, das suas mensalidades, então é claro que é possível a cobrança da multa e a cobrança de juros. Porque é uma penalidade justamente porque o consumidor acabou atrasando o pagamento. Então é possível eles cobrarem multa, cobrarem os juros e agora o que não pode, né, cobrar nada mais além desses encargos, né, porque isso já é a penalidade por ter atrasado o pagamento. A administradora do consórcio, onde eu fiz meu consórcio, alegou para mim quando eu liguei para ela que não está fazendo sorteios por falta de recursos, apenas lances. É possível que ela me responda isso? Nós estranhamos esse tipo de comportamento, por quê? Porque na verdade seriam as duas coisas, né? Quer dizer, tanto o lance quanto o sorteio. Então, é possível sim o consumidor questionar esse tipo de procedimento, né? Por parte da empresa, por parte da administradora, e a administradora vai ter que informar exatamente o que está acontecendo. Até porque isso é um dever, né, do consumidor ter essas informações, a participação nas assembleias. Por quê? Porque ele, claro, ele tem todo o direito, né, de pedir essas informações, essas explicações, e a empresa, né, por outro lado, tem o dever, então, de prestar essas informações para que ele possa, inclusive, tomar outras providências, se for o caso. Eu assinei um contrato com prazo para grupo e cota de 60 meses. E o prazo acabou e agora eles informaram-me que o prazo do meu grupo é de 125 meses. Tenho o direito a receber o meu dinheiro de volta e ser indenizado pelo erro, já que paguei por 5 anos e não tenho bem? Pode, sim, é possível o consumidor pleitear a reparação, né, porque houve aí um prejuízo, sim, sem dúvida alguma. Ele contratou em determinada condição e agora está havendo o quê? Está havendo uma alteração unilateral, na verdade, das condições desse contrato. Então é possível sim o consumidor ele questionar esse tipo de atitude, esse tipo de conduta por parte da empresa, da administradora de consórcio. Então a nossa orientação é: consumidor, então, se não conseguir resolver amigavelmente com o administrador, ele deve procurar um órgão de proteção ao consumidor, registrar sua reclamação e, se for o caso, até, quer dizer, numa impossibilidade até de solução também junto ao órgão de proteção ao consumidor, ele deve se valer então da justiça, pode se valer até inclusive de um juizado especial civil, né, até e com se o valor envolvido for até 20 salários mínimos, ele pode inclusive se valer do juizado especial civil sem a necessidade de contratar advogado. O Defenda-se faz mais um intervalo agora. Eu volto depois do intervalo. Até já.
Nós estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a supervisora institucional da Proteste, Sônia Amaro. Ela vai tirar mais dúvidas dos consumidores que usam os consórcios para comprar carro, moto, caminhões ou um imóvel. Vamos a mais perguntas. Meu amigo quer vender a carta de crédito, mas a administradora não quer transferir o bem. Será que é certo isso? Não, de forma alguma. É necessário e é uma obrigação, né, que eles informem para o consumidor porque eles estão recusando. Isso é obrigado a fazer isso. Quer dizer, não pode haver aí a negativa, simplesmente dizer, não, eu não aceito e não demonstrar o porquê que não está sendo aceito. Até porque senão o consumidor não vai conseguir essa transferência. E então nossa orientação também, se realmente está havendo essa situação, esse impasse e o banco não informa adequadamente o consumidor, nossa orientação é reclamar, registrar sua reclamação para que ele consiga aí enfim, sair, né, dessa situação e possa efetivamente ter o seu direito respeitado. Eu tenho direito de receber de volta o fundo de reserva depois que o consórcio está quitado. Olha, a Justiça tem entendido que o fundo de reserva, inclusive, tem que ser, sim, restituído ao consumidor. Existem várias decisões, os tribunais têm se manifestado dessa forma, né, com relação também à devolução aí do fundo de reserva. Há várias decisões nesse sentido. Minha dúvida é que minha mãe foi contemplada num consórcio e o pagamento teve atraso de 3 dias. E eu queria saber se ela tem direito à carta do crédito. Olha, é estranho até, né, esse tipo de relato do consumidor, porque ele menciona que já pagou o valor, então não haveria nenhuma pendência, né, para que justificasse até esse tipo de conduta aí por parte da administradora. Então ele deve sim procurar a administradora, realmente a administradora tem o dever, né, de resolver isso com o consumidor o mais rápido possível e se não conseguir, então o consumidor tem que reclamar sim, ou no órgão de proteção ao consumidor, ou se for o caso, né, ainda se não conseguir, possivelmente vai conseguir sim uma solução, porque é uma questão, né, quer dizer, um pouco mais simples, mas se não conseguir, ele também teria aí um outro caminho até, que é se valer do Juizado Especial Civil para buscar essa solução. Meu pai tem um consórcio residencial já contemplado. Ele não usou carta de crédito e só queria cancelar e receber o que ele já tinha pagado, mas nada. Isso é possível? O consumidor ele pode, no caso, desistir, né? Quer dizer, ele pode desistir. A única coisa é que ele teria aí só no final, né, o recebimento ali dos valores. Só no final do grupo ele teria o direito ali ao recebimento dos valores. É isso que a própria Justiça, inclusive, tem entendido. A minha mãe, ela pagou as taxas, o consórcio todinho antecipadamente, mas eles cobraram as taxas de administração de todas as faturas. Isso está certo? Se ele quitou antecipadamente o valor, então eles poderiam cobrar essas taxas também de forma antecipada, né? Então, a princípio, pelo menos, né, não haveria aí irregularidade nesse tipo de conduta da administradora. Eu queria saber se sou obrigado a pagar seguro em contrato de consórcio. O que acontece é que o consumidor ele não pode ser obrigado, né, quer dizer, a celebrar esse seguro. Não pode haver esse tipo de obrigação. Então, é bom, né, que o consumidor, assim como ele está, enfim, querendo esclarecer esse tipo de dúvida, né, então é bom que ele também verifique todas as outras condições, né, quer dizer, desse tipo de contratação. Então, para que ele saiba claramente os valores que ele vai pagar, todas as taxas que ele também vai ter que arcar nesse tipo de contratação, e justamente para quê? Para evitar aí ali, não só, né, uma situação em que realmente ele venha a se arrepender, porque não era exatamente aquilo que ele queria contratar, mas também até evitar uma situação de inadimplência, né? Porque muitas vezes o consumidor pode ter ali depois de algum tempo algum tipo de imprevisto e isso fazer com que ele venha atrasar o pagamento das parcelas e até perder o bem, né, em determinadas situações. Então, realmente é bom tirar esse tipo de dúvida antes da contratação do consórcio. A minha mãe, ela iniciou um consórcio para adquirir um carro zero, mas ela desistiu depois de pagar a primeira parcela. Ela queria o valor da primeira parcela de volta, mas o vendedor disse que ela só poderia ganhar o valor de volta depois que ela pagasse pelo menos 4 parcelas. É isso mesmo?
Não, porque, veja, é muito pior até se o consumidor, né, continuar pagando as parcelas, já que ele realmente já não tem mais o interesse em continuar, né, com esse tipo de contratação. Então, melhor coisa, se o consumidor está tendo alguma dificuldade com relação a essa negociação, em termos de rescisão de contrato, em termos até de uma tentativa de devolução de parte, pelo menos do que ele pagou, então a nossa orientação é que esse consumidor então reclame, procure um órgão de proteção ao consumidor. Por quê? Porque é muito mais fácil, em alguns momentos, né, uma intermediação entre o consumidor e a empresa, né, feita por um órgão de proteção ao consumidor, né, que pode até notificar a empresa para não só prestar os esclarecimentos, mas efetivamente resolver o problema do consumidor, o que às vezes o consumidor, de forma individual, quer dizer, e sozinho, às vezes ele realmente tem uma dificuldade, até porque, infelizmente, as empresas ainda oferecem uma certa resistência, né, para atender da forma como deveriam esse seu consumidor. Fui contemplada num consórcio e meu crédito está autorizado para um faturamento. Só que a empresa diz que o vendedor esqueceu de assinar o documento e que autoriza o pagamento. Eu tenho o direito de que a empresa me prove que o documento enviado pelo vendedor não foi assinado por ele realmente, me fornecendo o próprio documento original, enviando uma cópia dele? O que deve valer aí lógico, é o princípio da boa-fé, né? Quer dizer, o consumidor está informando, está prestando esse tipo de informação e tal, então a empresa, não há porque a empresa oferecer qualquer tipo de resistência com relação a isso, né? Quer dizer, é uma situação delicada, mas ela pode sim ser resolvida. Então, se o consumidor procura a empresa, não está conseguindo ser atendido, não está conseguindo uma solução efetiva, é bom então que ele registre sua reclamação, né, no órgão de proteção ao consumidor mais perto dele, localizado na sua cidade, porque aí a empresa vai ser notificada, né, e ela vai ter que não só prestar esclarecimentos, mas resolver esse problema para o consumidor. Quero aproveitar e deixar o nosso site. O endereço é www.proteste.org.br/institucional. Nós temos uma série de informações a respeito de todas enfim, os tipos, né, de contratação de produtos e serviços, os direitos do consumidor. Nós temos também várias cartilhas, é um material bastante rico, né, que o consumidor pode consultar. As cartilhas, inclusive, ele pode baixar integralmente o seu conteúdo. E temos também as nossas campanhas, né, diversas campanhas justamente para que o consumidor tenha uma melhora ali na sua relação de consumo, tenha bens e serviços de maior qualidade. Então a Proteste está sempre atenta aos direitos do consumidor e também pleiteando sempre melhorias, né, voltadas ao mercado de consumo. O Defenda-se de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só encaminhar para o nosso e-mail defenda@al.sp.gov.br. Eu te espero na semana que vem com mais defesa dos seus direitos, consumidor. Até lá!